Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao seminário do Centro de Biotecnologia. Hoje recebemos com grande alegria o professor Nicolas Carlos Roque. Antes de apresentar o professor Nicolas e passar a palavra para ele, eu quero, obviamente, cumprimentar todos os professores e professoras pelo nosso dia. Então, que a gente siga aí resiliente e acreditando e tendo certeza que somos relevantes, necessários e acima de tudo, que tudo passa e que a gente fica, que a educação fica e que a ciência fica. Então, que a gente siga de mãos dadas e que a gente siga em frente. Ainda um segundo aviso, para quem não sabe, hoje a gente tem um evento de mobilização em defesa da ciência. Acho que todo mundo está acompanhando, né, a situação da ciência, os cortes realizados no Brasil. Então, a Sociedade Brasileira de Pesquisa, a SBPC, em parceria com a NPG, a Associação dos Pós-Graduandos, a Academia Brasileira de Ciências, a gente vai ter um evento hoje, à tarde, em defesa da ciência. Então, o evento vai acontecer no canal do YouTube da SBPC e, obviamente, que quanto maior for o engajamento e a participação de todos nós, né, maior vai ser a nossa voz. Então, depois a gente adiciona aqui no chat para vocês o link do canal da SBPC e o link da página da sociedade, onde a gente tem outros eventos que estão acontecendo ao longo do dia. Hoje à tarde o evento vai ter participação de parlamentares, representantes do Ministério, professores e dessas associações e sociedades de ciência nacional. Então, acho que é super importante a gente participar e estarmos todos juntos para termos uma força maior. Dito isso, então, agora sim, vou passar a palavra para o Nicolas, vou brevemente fazer uma apresentação. O Nicolas, ele possui título de bacharel em farmácia e bioquímica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, o Nicolas é nosso conterrâneo, o Nicolas é nosso companheiro aqui do Rio Grande do Sul e nascido aqui em São Leopoldo, né, Nicolas? Depois pode confirmar. Mas, e aí o Nicolas começou toda a caminhada dele científica no laboratório do professor Henriques, né? Então, lá em 2007, começou a iniciação científica no professor Henriques. Depois, ele realizou o doutorado dele na Universidade de Melbourne, no St. Vincent Institute of Medical Research, e fez pós-doutorado depois na Universidade de Sussex, na Inglaterra. E desde 2018, o Nicolas é professor doutor no Departamento de Bioquímica na USP. Então, é muito legal ver colegas de profissão, professores, cientistas que saíram daqui, viajaram o mundo, fizeram sua formação e agora voltaram para aplicar tudo isso, obviamente, com um início de carreira e me deixa muito feliz poder compartilhar esse momento com a gente e poder compartilhar parceria em projetos e tudo que a gente tem começado. Então, o Nicolas estuda mecanismos celulares de reparo de DNA e vias de sinalização de dano ao DNA, com especial interesse em genética humana de doenças causadas por mutações nesses processos. E para isso ele usa técnicas avançadas de biologia molecular e celular, como CRISPR-Cas9, microscopia de fluorescência high content e técnicas clássicas de detecção de dano. Então, Nicolas, muitíssimo obrigado pelo aceite, muitíssimo obrigado por compartilhar com a gente aqui o que vocês têm feito, e eu passo a palavra para ti. Bom, muito obrigado, Eduardo, e todo o pessoal do CBIOT por me convidar para falar um pouquinho para vocês aqui. Para mim é muito legal voltar para casa, né, onde tudo começou. Lembro muito dos meus tempos de IC aí no CBIOT e muita, né, acabei de encontrar a Silvinha aqui de novo, que anos a gente não se vê, né? Então, para mim é muito legal poder voltar e contar um pouquinho para vocês do que a gente anda fazendo. Para mim é um prazer estar colaborando aí com o Eduardo e com o Guido também. E como o Eduardo, né, já falou, o interesse do meu laboratório originalmente é em vias de sinalização e reparo de danos ao DNA. Mas a pandemia acabou mudando muitas coisas no mundo, né, e entre elas o meu laboratório. Então a gente acabou meio que saindo numa tangente aqui. Eu vou explicar para vocês um pouquinho como que a gente entrou, né, nesse projeto, mas a gente acabou estudando um pouquinho de coronavírus e um pouquinho da resposta celular a infecções virais. E é essa história que eu vou contar aqui para vocês hoje. Eu vou começar falando um pouquinho dessa parte de reparo de DNA que a gente tem interesse, só para dar esse gancho, né, de como é que a gente entrou nessa história de Covid.
Então, o meu laboratório se interessa por uma modificação pós-traducional chamada ADP-ribosilação, que é, então, a transferência, né, dessa porção em preto aqui, que é uma ADP-ribose, a partir do NAD, né, o NAD+, que é uma molécula importante no metabolismo, né, usado em processos redox. Mas aqui a gente usa esse NAD como precursor para adicionar essa unidade de ADP-ribose aqui covalentemente nas proteínas, tá? Semelhante à fosforilação, ubiquitinação. É uma modificação, então, que é covalentemente adicionada na cadeia lateral de alguns aminoácidos e serve algum sinal, né? Serve como fator de recrutamento de proteínas, altera a função dessas proteínas-alvo. E essa ADP-ribosilação, então, pode ser adicionada na forma de uma mono-ADP-ribose, como mostrado aqui, ou pode ser adicionado como uma cadeia de poli-ADP-ribose, onde, então, as diferentes unidades de ADP-ribose aqui formam longas cadeias, às vezes, centenas de unidades, tá? E às vezes pode ter, inclusive, pontos de ramificação. Então, essas cadeias podem ser bastante complexas. Em humanos, a gente tem 17 enzimas que transferem essa modificação, né, que catalisam a formação dessa modificação. Elas são coletivamente chamadas de poli-ADP-ribose polimerases, PARPs, por um motivo histórico, assim, aquelas nomenclaturas que ficam historicamente. Então, as primeiras enzimas que foram identificadas eram, de fato, poli-ADP-ribose polimerases, mas hoje a gente sabe que dessas 17, só umas 4 ou 5, de fato, catalisam a formação dessa cadeia. A maioria dessas enzimas, na verdade, catalisam essa mono-ADP-ribosilação aqui. Tá? A gente tem em humanos também 6 hidrolases, né? 6 enzimas que removem essa modificação. Algumas delas atuam especificamente nessa cadeia de poli-ADP-ribose, né? Removendo essas unidades adicionais. E tem outras que atuam retirando, então, esse último monômero aqui, né? Dependendo do aminoácido que é modificado com essa mono-ADP-ribose aqui, a reação quimicamente é diferente, né, para retirar essa mono-ADP-ribose final. Então, a gente tem hidrolases que têm especificidade diferente para diferentes aminoácidos modificados. Então, essa modificação originalmente foi primeiro identificada, né, essa poli-ADP-ribosilação aqui, em resposta a danos a DNA. Então, a função mais conhecida, talvez, dessa modificação é no contexto de reparo de DNA. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho de um exemplo, né, de como essa modificação participa de vias de sinalização e reparo de danos. Também tem uma função importante em remodelamento de cromatina, regulação de transcrição. Tem uma via de morte celular programada que depende dessa ADP-ribosilação aqui, ativada por essas PARPs. E então a segunda e uma outra função importante dessa modificação que está mais recentemente sendo identificada e está sendo estudada mais é essa função dessa ADP-ribosilação na resposta interferon, que é uma resposta antiviral, né? Faz parte do sistema imune inato. E é aqui que vai entrar essa parte de COVID que eu vou falar para vocês depois, tá? Mas eu vou começar falando um pouquinho rapidamente aqui sobre o que é o cerne originalmente do meu laboratório, que é a função dessa ADP-ribosilação em vias de reparo de DNA. Então, aqui um exemplo de um tipo de dano a DNA que é sinalizado, né, por essa modificação. Então, quebras de fita simples, né, são um tipo de lesão bastante frequente, tá? Talvez o tipo de lesão mais frequente na célula, assim, sem estar exposta a algum agente exógeno, certo? O simples fato do DNA estar na célula, né, e estar em contato com água e metabólitos celulares, espécies reativas de oxigênio, podem gerar, então, a formação dessas quebras de fita simples. Tá? Elas podem surgir também como intermediários de algumas vias de reparo de DNA. Algumas enzimas, como topoisomerase, geram quebras de fita simples, dependendo se a enzima não consegue completar o seu ciclo catalítico, você acaba acumulando quebras de fita simples aqui. E em eucariotos superiores, a gente tem a ideia é que evolutivamente isso surgiu por uma questão de tamanho de genoma, né? Você precisa acelerar o processo de reparo dessas lesões, porque elas são muito frequentes. E a ideia, então, é que esse mecanismo não existe em leveduras e outros eucariotos mais unicelulares. Não está bem claro evolutivamente por quê, mas
a gente tem enzimas, justamente essas PARPs, né, PARP1 e PARP2, que tem uma alta afinidade por DNA, especificamente quando tem extremidades, né? Então, quando tem uma quebra de fita simples dessa natureza aqui. E essas enzimas, então, reconhecem esses danos, e isso ativa a atividade catalítica, então, dessas PARPs, que, então, né, justamente utilizam NAD+, para gerar essas longas cadeias de poli-ADP-ribose, tá? E elas adicionam essas modificações, tanto nelas mesmas, e isso reduz a afinidade delas com o DNA. Acho que nós tivemos um probleminha aqui na conexão. Acho que o Nicolas caiu. O Nicolas caiu. Tá, o Nicolas caiu. A gente vai aguardar ele conectar. Tinha ocorrido logo antes também da... Ele está entrando já de novo. Logo antes da gente entrar no ar. Oi, Nicolas. Vocês me ouvem? Sim. Estou te tornando aqui apresentador novamente. Tá. Acho que está tudo ok já. Se tu quiser compartilhar. Vamos ver aqui. Aproveitar o tempinho. Então, a gente compartilhou os links ali. Parece que o site da SPPC está um pouquinho fora do ar, mas o link, em princípio, está correto. Se não funcionar agora, deve funcionar um pouquinho mais tarde. Bom, eu não sei exatamente onde que eu parei. Não, na verdade, acho que não perdemos praticamente nada, assim. Tu caiu mesmo. Daí a gente pode seguir da onde tu tinha parado. Eu acho que era, deixa eu ver se... A ramificação ali, ele se liga e aí ramifica e perde afinidade. Isso aí. Ótimo. Afinidade, exatamente. Então, essas enzimas PARP1 e PARP2, elas reconhecem essas lesões, são ativadas pela presença dessas lesões, e aí adicionam essas cadeias de poli-ADP-ribose a elas mesmas. Com isso, elas perdem a afinidade pela lesão e dão acesso, né, às enzimas de reparo. E elas também modificam as histonas ao redor do local do dano, e isso serve como sinal para recrutar, então, complexos de reparo. Tá? Então, por exemplo, numa quebra de fita simples, a gente tem essa proteína XRCC1, que serve como um scaffold, assim, ela reconhece essa modificação, essa poli-ADP-ribosilação, ela é recrutada para o local do dano, e ela serve como um canivete suíço, assim, ela traz junto com ela uma série de enzimas envolvidas em reparar qualquer tipo de lesão, basicamente, né? Porque essas lesões, como eu falei antes, podem surgir de diferentes origens. Elas podem, quimicamente, ter estruturas diferentes, né? Então, tem aqui, por exemplo, uma quinase fosfatase, que a função dela é colocar fosfato na extremidade 5' retirar fosfatos da extremidade 3', que não estão lá. Tem enzimas aqui que removem pedaços de topoisomerase, né? Tem uma polimerase aqui para preencher algum buraco. Então, a ideia é você, quimicamente, ir modificando essas extremidades, tanto 3' quanto 5' dessa quebra de fita simples, até que você consiga gerar uma extremidade 3' OH e 5' fosfato, para, então, uma ligase, que também está junto nesse complexo, né? Poder ligar de novo essas duas extremidades uma à outra. Tá? Então, a ideia é, tem uma lesão aqui, coloca uma bandeira, né? E traz todo mundo que poderia tentar, né, resolver esse problema e então, ajeitar essas extremidades e ligar essas duas fitas uma à outra novamente. Durante o meu pós-doc, a gente estudou uma doença genética rara causada por mutações em diferentes componentes dessa via de reparo. Tá? Então, aqui tem um cerebelo de um indivíduo, ou uma ressonância magnética de um indivíduo normal. Vocês podem ver aqui que esse aqui é o cerebelo, né, uma porção de trás do cérebro que controla os nossos movimentos voluntários. E então, pacientes com mutações em diferentes componentes dessa via apresentam com uma degeneração desse cerebelo. Tá? Isso, então, afeta os movimentos voluntários, eles perdem a capacidade de caminhar, né? Qualquer movimento, a gente chama de ataxia, né? Qualquer tipo de movimento que eles precisam tomar a decisão, né? Que precisa passar pelo cerebelo, eles têm dificuldade de fazer, também têm dificuldade em controlar o movimento dos olhos. Então, durante o meu pós-doc, a gente estudou um novo paciente com mutações, não nessas enzimas em si, mas em XRCC1, que era essa proteína que está envolvida em trazer todas essas enzimas ao local do dano. E a gente viu que uma parte da morte neuronal nesses pacientes
ocorre por uma hiperativação dessas enzimas, dessas PARPs, né? Se o dano é persistente e ninguém vem reparar o dano, né? Você basicamente continua sinalizando a presença daquela lesão, né? E essa hiperativação de PARP, de alguma forma, contribui para a morte neuronal. A gente já está estudando justamente por que isso acontece, mas foi a primeira evidência de entender um pouquinho melhor os mecanismos de por que mutações nesses genes, né, levam à morte. Então, a gente está ainda estudando um pouco de como que essa hiperativação de PARP contribui para esse fenótipo e entender um pouco melhor também o desenvolvimento dessas proteínas nessas vias de PARP. Tá? Então, eu vou agora pular um pouco. Isso assim, essa era a ideia original do meu laboratório até fevereiro, março do ano passado, né? E aí, então, com o começo da pandemia, a gente começou a se interessar pela função de hiperribosilação nesse contexto da resposta interferon. Tá? Então, preciso introduzir para vocês um pouco a resposta interferon, né? Ela é uma resposta, faz parte do sistema imune inato, né? E ela detecta a presença de vírus, né, ou outros tipos de patógenos, basicamente pela presença de ácidos nucleicos em geral. Então, por exemplo, o RNA, né, do vírus é reconhecido por diferentes, a gente chama de receptores, né, de que reconhecem pattern recognition receptors, né? E essa infecção viral, né, a célula ativa essa via primária aqui, que induz, então, a produção de interferon por essa célula infectada. Esse interferon é secretado e depois ele é reconhecido por receptores que ficam na membrana, tanto da célula infectada em si, quanto de células vizinhas, né? E isso induz uma cascata secundária que ativa as JAK kinases, que fosforilam, então, fatores de transcrição da família das STATs. E esses, então, translocam para o núcleo e induzem a expressão de centenas, se não milhares, de genes que a gente chama coletivamente, né, de ISGs, né, genes estimulados por interferon. Essas ISGs, ou entre esses ISGs, tem uma série dessas PARPs. Tá? Então, falei para vocês que a gente tem 17 PARPs no genoma humano. A PARP 1 e 2, né, que são essas que eu falei para vocês, são envolvidas em reparo de DNA, não são induzidas pela resposta interferon, tá? Mas vocês podem ver aqui que, por exemplo, PARP 9, 10, 12, 13, 14, são genes que são bastante induzidos por essa resposta interferon e aparentam ter uma série de funções importantes, tanto na regulação da resposta interferon em si. Vocês podem ver diferentes pontos aqui, onde PARPs estão envolvidas em regular a própria cascata, né? Tem uma série de genes responsivos a interferon que participam de feedbacks, né? Mecanismos de feedback bastante complexos sobre a própria via. E depois tem uma série de funções de diferentes PARPs, como efetores antivirais de fato, né? Tem algumas PARPs envolvidas em degradar, especificamente RNAs de origem viral, tem algumas envolvidas em regular a tradução. Uma estrutura importante durante a infecção viral é a formação de grânulos de estresse, particularmente alguns tipos de vírus induzem esses grânulos de estresse que contêm diferentes PARPs. Tem algumas PARPs envolvidas em trânsito, né? Tráfego de vesículas dentro da célula. E algumas PARPs que modificam diretamente proteínas virais, levando à degradação da proteína. Tá? Então, apesar de a ADP-ribosilação, né, e esse envolvimento de ADP-ribosilação na resposta interferon ainda ser assim, uma coisa que está em ebulição, né, a gente já vê uma série de mecanismos possíveis de como PARPs poderiam participar dessa resposta. Tá? Interessante, a gente percebe que isso de fato deve ser importante, é porque alguns vírus, incluindo o coronavírus, expressam uma proteína ou um domínio, né, como parte de alguma das proteínas virais, cuja função é impedir essa resposta ou reverter essa ADP-ribosilação. Tá? Então, o vírus, para infectar uma célula, ele precisa suprimir a resposta interferon ou esconder o seu material genético da resposta interferon, porque se a resposta interferon funcionar plenamente, o vírus não consegue infectar a célula. Então, praticamente todos os vírus têm uma série de mecanismos que afetam, né, diferentes pontos dessa cascata de sinalização para impedir a ativação correta dessa via. Tá? E a gente sabe que coronavírus e alguns outros vírus semelhantes, chikungunya, por exemplo, é um, eles têm esse domínio, então, cuja função catalítica é justamente reverter essa ADP-ribosilação. Tá? Então, ele hidrolisa essa modificação.
E a ideia é que isso seja importante, né, justamente para modular essa resposta do hospedeiro à infecção do vírus e facilite a infecção do vírus. Tá? Para coronavírus de camundongo, tem um coronavírus que já é mais estudado há mais tempo, né, inclusive antes da pandemia já, que chama MHV. Se você fizer uma mutação de ponto neste macrodomínio, esse MHV é severamente atenuado, né? Ele não consegue infectar os camundongos e não gera doença. Então, a ideia é que esse macrodomínio, de fato, tem uma função importante, né? Ou na replicação do vírus, ou nessa supressão da resposta interferon. E a ideia, então, seria que a gente poderia, talvez, né, desenvolver inibidores para esse macrodomínio como uma forma de tratamento para coronavírus em geral, né? Mas especialmente nessa pandemia para SARS-CoV-2. Mas a gente ainda não entende muito bem quais são as funções tanto dessa ADP-ribosilação quanto do próprio macrodomínio, né? Quais são os alvos dessas partes que eles modificam, quais são os mecanismos e quais são os alvos que esse macrodomínio reverte, né? Quais são exatamente os alvos que ele afeta. E aí, logicamente, tentar desenvolver inibidores contra esse domínio para ver se a gente consegue né, uma nova classe de moléculas aí com potencial terapêutico. Bom, então a gente decidiu estudar isso em células. Então a gente usou células A549, que é uma linhagem de pulmão, e a gente induz a resposta interferon ou por transfecção das células com poly-IC, que é um mimético de RNA, e vai induzir a cascata de sinalização desde o começo lá, ou então tratando células com interferon recombinante, né? Aí você induz só a segunda parte da cascata. E aí a gente detecta a fosforilação de STAT1, ou por Western, ou por imunofluorescência. Então, vocês podem ver aqui que as células, essa linhagem A549 responde, né, a tanto interferon quanto o poly-IC. E aí a ideia era ver se a gente conseguia detectar a ADP-ribosilação em resposta a esse tratamento. Tá? Isso é uma coisa que não tinha sido demonstrada ainda na literatura. E a ideia, depois que a gente tivesse um ensaio que fosse capaz de detectar essa ADP-ribosilação, a ideia era ver se, expressando o macrodomínio do SARS-CoV-2, a gente ia conseguir ver a ação dele em cima dessa ADP-ribosilação, né? Se ele estava, de fato, retirando essa modificação dentro das células. Então, a gente conseguiu montar um ensaio de imunofluorescência. A gente ficou bastante feliz quando isso aqui funcionou. A gente tem um anticorpo que detecta a modificação. Tá? Ele é específico para a modificação em si, a ADP-ribosilação. Então, a gente não sabe qual é o alvo dessa modificação. Mas, quando a gente trata células com interferon recombinante ou com poly-IC, a gente vê um aumento nesse sinal, nessa ADP-ribosilação de proteínas dentro da célula. Eu vou sair numa tangente rápida aqui, só para explicar para vocês como que a gente quantifica esses sinais de imunofluorescência. A gente tem um sistema de microscopia high content, que a gente consegue, então, adquirir uma área grande, né, da amostra e depois fazer uma série de passos de análise em cima dessas imagens para quantificar o sinal que a gente está interessado. Então, a gente adquire uma área grande, com milhares de células. Cada uma das imagens é de alta resolução, né? Então a gente consegue identificar cada uma das células pelo sinal nuclear e a gente cresce uma máscara citoplasmática aqui ao redor do núcleo baseado na presença desse sinal. A gente consegue depois fazer, quase como citometria de fluxo, né? Fazer um gating das células baseado no formato do núcleo e assim, para excluir, né, debris ou, sei lá, células que não foram detectadas corretamente pelo software. E aí, uma vez escolhidas as células, né, que a gente quer analisar, a gente consegue detectar a presença desse sinal de ADP-ribose. Vocês vejam que esse sinal é em formato de pontinhos no citoplasma. Em algumas células, esses pontinhos são em maior quantidade, cada ponto é pequeno, né? Outras células, a gente vê um sinal grande. Então, a forma que a gente decidiu para quantificar esse sinal foi integrar a soma da intensidade de sinal de ADP-ribose por célula, né, contido nesses pontos. Então, uma célula que tenha muitos pontos pequenos vai ter a mesma soma de intensidade que uma célula que tenha um ponto só grande. Tá? Então, vocês podem ver aqui que milhares de células quantificadas, né, por experimento. A gente tem a indução bem clara aqui dessa ADP-ribosilação, né, nessa população de células.
E aí os gráficos que eu vou mostrar para vocês aqui são sempre só uma média, né? Cada ponto vai ser a média de um experimento, mas atrás desse ponto tem 5.000 células, tá? E a gente normalizou, então, o sinal em relação sempre ao sinal induzido pelo interferon como 100%. Tá? Então, vocês podem ver aqui que quando a gente expressou esse macrodomínio do vírus nessas células, né, aqui a gente usou um sistema lentiviral para expressar esse macrodomínio praticamente em 100% das células. E aí a gente induz, então, a deperribosilação com o tratamento com interferon, aqui em azul. E as células, então, expressando o macrodomínio, vocês podem ver que a quantidade, né, a intensidade desse sinal de deperribose é bastante reduzido, tá? Sugerindo que esse macrodomínio, de fato, reverte essa modificação, tanto em resposta a interferon quanto ao poly-IC. Para ter certeza que isso, de fato, era atividade catalítica desse domínio, a gente expressou não só a proteína selvagem, mas também um mutante, né, com uma mutação de ponto que impede a atividade catalítica desse domínio. Então, vocês podem ver aqui que em azul, né, é o nosso controle, a gente induz essa deperribosilação. Aqui a gente usou diferentes interferons, só para ver se isso era específico para interferon gama ou não, mas a gente pode ver a mesma indução com interferon alfa, interferon beta, e aqui o poly-IC de novo. Sempre que a gente expressa o macrodomínio selvagem, a gente vê essa redução do sinal, e quando a gente expressa o macrodomínio com essa mutação de ponto, vocês podem ver que essa redução não ocorre mais. Sugerindo, então, que de fato é a atividade catalítica desse macrodomínio que está removendo essa modificação. Tá? De novo, eu vou sair numa leve tangente aqui, técnica, só porque a gente passou bastante trabalho para conseguir produzir essa imagem aqui, porque a gente tinha uma diferença importante nos níveis de expressão desse mutante. Tá? Então, vocês vejam aqui que o macrodomínio selvagem expressa muito mais do que o mutante. Tá? Isso a gente vê tanto por Western quanto por imunofluorescência, né? Quando a gente quantifica a intensidade do sinal. Né? Eu não mencionei, mas o macrodomínio tem um flag, então a gente consegue detectar, né, ele tanto por Western quanto imunofluorescência. E aí, e aí você não sabe, né? Se o mutante tem uma diferença em relação ao selvagem, você já não sabe se é a expressão ou se esse efeito aqui é porque você não tem proteína suficiente sendo expressa na célula, né? Então, por esse sistema de microscopia que a gente tem, a gente pôde selecionar pela intensidade do sinal de flag populações de células entre o controle e o mutante que expressem níveis semelhantes de proteína. Então, se vocês pegarem aqui o histograma, né, de níveis de expressão da selvagem, vocês vejam que tem um monte de célula aqui que expressa muito do domínio. A gente selecionou essa população de células aqui, que expressa uma quantidade equivalente à população de células que mais expressa o mutante, né? De forma que agora a média da intensidade de todas as células é equivalente entre as células que a gente está analisando da selvagem e do mutante. E aí o resultado não mudou. Então, de fato, a gente pode confiar nesse gráfico aqui, né? Que de fato a mutação impede essa função desse macrodomínio. A gente também quis confirmar que não tinha nenhuma diferença na parte de produção dessas células, né, com lentivírus. Então, a gente criou um outro sistema onde a gente tem as células transduzidas com lentivírus, onde a gente pode induzir a expressão do macrodomínio com tratamento com doxiciclina. Então, vocês vejam aqui que essas células que foram transduzidas com o lentivírus, né, do macrodomínio selvagem, na ausência de doxiciclina, essa indução da deperribosilação continua praticamente idêntica, né, ao controle, e quando a gente trata essas células com doxiciclina, ou seja, induz a expressão desse macrodomínio, a gente vê de novo essa redução dessa deperribosilação aqui em vermelho, e quando a gente faz isso com o mutante, de novo, isso não ocorre. Então, de novo, né, confirmando que a expressão do macrodomínio e a atividade catalítica do macrodomínio é importante para remover essa modificação induzida por interferon. Então, de posse desse ensaio, a gente pensou que a gente podia tentar procurar compostos que inibissem esse macrodomínio, né? E aí isso foi mais para o começo da pandemia. Na época, muitas pessoas estavam procurando formas de utilizar compostos que já estavam aprovados para uso em humanos. Então, a gente começou com uma triagem virtual aqui, com 6.000 e poucos compostos que já eram aprovados para uso, né? Para reposicionar esses compostos, talvez, como inibidores do macrodomínio. Por triagem virtual, a gente selecionou 69 compostos que a gente testou in vitro
em colaboração com um grupo da Finlândia, que tinha um ensaio já tinha proteína recombinante. Eles não viram, né, aqui é só estabilidade térmica, mas eles fizeram alguns outros ensaios também. A gente não viu inibição por nenhum desses compostos, tá? E quando a gente fez essa triagem também no nosso ensaio aqui, a gente também não viu nenhum composto que tenha funcionado. Então, o que a gente esperava aqui, né, quando você trata células com interferon, você vê o aumento da deperribosilação aqui em azul. Quando a gente expressa o macrodomínio, essa deperribosilação desce de novo aqui, né, para esse primeiro ponto vermelho. E aí, qualquer composto que fosse um inibidor, de fato, do macrodomínio, a gente esperaria que essa deperribosilação voltasse para os níveis do controle aqui em cima, né? Pelo contrário, o que a gente viu foi alguns compostos onde houve uma redução, tá? O único composto que teve alguma cara de talvez funcionar um pouquinho foi a atorvastatina, né? Vocês podem ver que se tivesse funcionado, né, a gente ia ter compostos que poderiam ser reposicionados rapidamente. Mas a gente, inclusive, fez uns ensaios depois de confirmação e a gente não viu nenhum efeito da atorvastatina nessa deperribosilação. Apesar disso, a gente está continuando, então, com uma triagem agora, né, mais completa, com qualquer composto químico, né, mesmo que não seja aprovado ainda para uso, e aí isso, obviamente, vai demorar mais tempo para chegar a ser útil na clínica, então, talvez seja uma ideia para uma próxima pandemia, talvez. Mas a gente está, então, né, fez uma triagem bastante complexa aqui, com 340 milhões de compostos, e a gente chegou numa lista final de 30 compostos que a gente comprou, mas que está, de momento, retido na alfândega, no aeroporto aqui de Guarulhos, há alguns meses. Então, a gente não está conseguindo dar andamento a isso. Então, a gente seguiu numa outra linha de entender um pouco melhor a função dessa deperribosilação, né? Quem é a enzima que está colocando essa modificação e por que isso poderia ser importante, né, durante uma infecção viral. Então, um ponto importante que saiu desse esforço de triagem foi que um composto chamado tofacitinib nos chamou a atenção aqui que ele praticamente preveniu completamente essa deperribosilação induzida por interferon. E o tofacitinib é um inibidor dessas JAK-kinases, que são essas enzimas que fosforilam essas STATs, né, que então induzem a expressão desses genes responsivos a interferon. Isso é importante porque apenas algumas das PARPs são induzidas por interferon e outras não, né? Eu mostrei para vocês lá no começo. Então a gente queria confirmar isso. Vocês podem ver aqui que o tofacitinib impede a fosforilação de STAT. Então aqui a gente vê, né, quando a gente trata células com interferon por imunofluorescência, a gente vê a indução da fosforilação de STAT. Quando a gente trata células com tofacitinib, essa indução do fosfostat não ocorre. E quando a gente determinou aqui a deperribosilação, de novo, a indução com interferon desaparece quando a gente trata células com tofacitinib, sugerindo que a PARP envolvida em produzir esse sinal é uma dessas PARPs que são, de fato, induzidas pela resposta interferon, né? Uma dessas ISGs. Para complementar isso, a gente usou um outro inibidor chamado olaparib, que é um inibidor que já está em uso clínico, inclusive, para tratamento de câncer de mama, que inibe PARP 1 e 2, né? Isso tem a ver com toda a parte de reparo de DNA, que eu falei para vocês logo no começo. Só que esse olaparib tem, se você usar numa dose bastante alta, como a gente fez aqui, ele começa a acertar algumas outras PARPs também, tá? Então, vocês podem ver que é pouco provável que alguma dessas 6 PARPs aqui esteja envolvida em gerar esse sinal, porque o tratamento com olaparib não teve nenhum efeito nessa deperribosilação induzida por interferon. Sugerindo, então, que a PARP envolvida em gerar esse sinal é uma enzima, né, induzida pela resposta. Por outros motivos, que eu não vou entrar aqui agora, a gente já estava trabalhando no laboratório com uma dessas PARPs induzidas por interferon, que é a PARP9. E PARP9 é bem interessante, ela forma um heterodímero obrigatório com essa outra proteína DTX3L, e elas são extremamente dependentes uma da outra para a estabilidade. E o legal é que elas, inclusive, os genes que codificam essas proteínas estão no mesmo locus no cromossomo 3, que são dispostos de maneira divergente e compartilham o mesmo promotor. Tá? Então, você tem esse promotor aqui no meio, responsivo ao interferon, que induz a expressão tanto de PARP9 nessa direção, quanto do DTX3L nessa direção. Tá? E aí a gente tinha gerado lá no laboratório já células knockout para DTX3L e knockout para PARP9,
por tecnologia CRISPR, e a gente viu que as proteínas também dependem uma da outra para a estabilidade. Então, isso já tinha sido demonstrado na literatura por siRNA, mas vocês podem ver aqui que as células knockout para PARP9 também têm uma redução parcial aqui dos níveis de DTX3L. Isso é mais evidente nos knockouts para DTX3L. Vocês podem ver aqui que os níveis de PARP9 são bastante reduzidos. Tá? Então, essas duas proteínas dependem bastante uma da outra para a estabilidade. Importante dizer que a gente teve bastante cuidado na hora de gerar essas linhagens para que a região-alvo do CRISPR não seja nessa região que sobrepõe aqui. Tá? Então, a gente tem bastante certeza que o que a gente está vendo aqui, de fato, não é induzido pela forma como a gente gerou esses knockouts. Bom, como a gente tinha essas células no laboratório, a gente pensou, vamos simplesmente tratar essas células com interferon e ver o que acontece com essa resposta, né, essa ADP ribosilação. Isso é uma linhagem celular diferente, tá? A gente não estava trabalhando com a 549, mas a gente vê essa mesma indução dessa ADP ribosilação, resposta interferon, nessa outra linhagem chamada RPE. E quando a gente faz isso no knockout para PARP9 ou para DTX3L, esse sinal é bastante reduzido, né? Sugerindo então que esse complexo PARP9-DTX3L está envolvido na formação dessa ADP ribosilação induzida por interferon. Aí a pergunta importante para a gente era se PARP9-DTX3L tinham esse efeito porque estavam envolvidos em algum mecanismo de feedback para a própria via de sinalização do interferon, né? E, então, esse efeito poderia ser semelhante ao que a gente estava vendo com o tofacitinib, por exemplo, né? De você impedir a indução de outros genes responsivos ao interferon. Ou se isso era uma função de PARP9-DTX3L como um efetor, né? De fato, um efetor antiviral da resposta. Então, a gente foi olhar os níveis de STAT1, a fosforilação de STAT1. Vocês podem ver que o knockout de PARP9-DTX3L não teve nenhum efeito considerável na indução dessa fosforilação. E a gente também fez RT-PCR para medir os níveis de expressão de diferentes genes, né, induzidos pela resposta. Então, isso aqui são 4 genes clássicos, 4 ISGs, né, clássicas. A gente tratou as células tanto com interferon gama quanto com poly-IC. Vocês podem ver a indução drástica, né, de alguns desses genes aqui. E a gente não vê nenhuma diferença entre a célula controle, né, e o knockout PARP9-DTX3L, sugerindo então que essas proteínas não estão envolvidas em regular a via interferon em si. Aí a extensão dessa pergunta é se o macrodomínio tinha algum efeito na via interferon, né? A gente partiu do pressuposto de que a expressão do macrodomínio teria uma função em impedir a resposta interferon do hospedeiro de detectar a presença do vírus e sinalizar a presença dele, né? Mas o que a gente viu, na verdade, foi que a expressão do macrodomínio não teve nenhum efeito na fosforilação de STAT1 e também não teve nenhum efeito na indução desses genes responsivos a interferon. Tá? Sugerindo, então, que tanto o PARP9-DTX3L quanto a reversão desse sinal, né, pelo macrodomínio estavam envolvidos não em regular a resposta interferon em si, e sim em algum tipo de atividade efetora da resposta interferon. A gente também queria ver se a expressão do macrodomínio estava afetando os níveis de PARP9-DTX3L, né, que poderia ser uma explicação porque que o macrodomínio estava reduzindo a ADP ribosilação, mas não é o caso, tá? Então a gente trata as células com interferon aqui. Vocês podem ver a indução de DTX3L, a indução de PARP9, e quando a gente expressa o macrodomínio, essa indução não muda. Tá? Então, os níveis de DTX3L e PARP9 são iguais. E aí, uma outra coisa que a gente estava preocupado era em relação à cinética, em termos da sinalização dessa cascata, e quando exatamente aparece esse sinal, né? Essa ADP ribosilação que a gente estava vendo. Então, o que a gente fez aqui foi coletar as células em diferentes pontos aqui ao longo dessa resposta, e ver quando que aparece a ADP ribosilação. Vocês podem ver que esse sinal começa a aparecer lá para os 6, 9 horas, né? E a gente chega aqui a um pico em 24 horas. Isso é bastante diferente da resposta da cascata interferon inicial, né? Que vocês podem ver que o pico de fosforilação de STAT1, por exemplo, ocorre em 30 minutos, e aí ele vai meio que diminuindo ao longo do tempo. Mas vocês podem ver que a ADP ribosilação aqui coincide mais ou menos com o tempo que leva para induzir, né, a expressão de DTX3L, por exemplo. Vocês podem ver aqui 6, 9, 24 horas, você começa a ter uma indução maior dessa proteína. Então, o nosso modelo é que a resposta interferon
induz a expressão de genes responsivos a interferon, tá? Entre eles PARP9 e DTX3L, e então que essas enzimas estão envolvidas em ADP-ribosilação de proteínas-alvo, que a gente ainda não sabe quais são. Tá? A gente não tem como dizer se é o complexo PARP9 DTX3L que diretamente gera esse sinal, essa ADP-ribosilação que a gente detecta pelo nosso método, ou se tem outras partes no meio aqui. Tá? Mas certo é que PARP9 e DTX3L estão upstream, né, de algum tipo de ADP-ribosilação de proteínas-alvo, e que o macrodomínio, então, do SARS-CoV-2 está envolvido em remover essa modificação novamente. E a implicação é que isso seja uma resposta antiviral efetora da via, né, e não algum tipo de feedback sobre a resposta interferon em si. Mas a gente ainda não sabe qual é a função antiviral, né, dessa modificação e como remover essa modificação, né, poderia ser uma vantagem para o vírus se replicar dentro da célula. Então, essa é mais ou menos a continuação do nosso projeto. Então, eu preciso agradecer a todos os membros do meu laboratório, principalmente a Lilian, que é uma pós-doc que eu consegui recrutar durante a pandemia. Ela, por muito tempo, trabalhou sozinha no laboratório, que a gente foi autorizado a continuar trabalhando mesmo no auge do lockdown. Ela entrou num laboratório que ela não conhecia e trabalhou sozinha lá por muito tempo. A gente colaborou com colegas do departamento, Alexandre, Flávia. O Isaac fez toda a parte de triagem virtual, a Rebeca e o Antônio ajudaram a montar o ensaio inicialmente, fazer toda a clonagem dos antivírus. E a gente colabora com alguns grupos no exterior, né? Eu mencionei a parte de bioquímica para testar os nossos inibidores. A Katie gerou essas células knockout junto comigo lá na Universidade de Sussex, ainda no meu pós-doc. E a gente tem algumas colaborações aqui também, do pessoal que é envolvido em ADP-ribosilação. Então, eu queria agradecer a vocês a possibilidade de apresentar um pouquinho o trabalho que a gente está fazendo. E estou aberto aí a perguntas que venham a surgir. Muito obrigado. Muito obrigado, Nicolas. Acho que tu pode tentar abrir a tua câmera. Agora que a gente vai parar o compartilhamento. Muito bem, melhorou muito, não tivemos mais problemas de sinal. Ótimo. Foi, Então, cara, fantástico, assim, fantástico. Vou pedir para o pessoal ir colocando as perguntas, eu tenho algumas aqui, eu quero te fazer uma inicial. Vocês chegaram a investigar, por exemplo, a expressão do macrodomínio em cepa resistente de SARS-CoV-2, se tem alguma diferença? Tu imagina que possa ter alguma diferença nisso, que possa participar desse processo de evolução de resistência? Aí. A gente andou olhando um pouquinho nessas novas variantes para ver tipo de mutações aparecem. Não tem nenhuma evidência de que o macrodomínio em si seja um hotspot de variação. Ele está presente já em SARS-CoV-1, está presente em todos os membros da família de coronavírus, na verdade. E tem outros vírus de RNA de fita simples que também têm macrodomínios. Então, é provável que seja alguma coisa mais fundamental, assim, como funciona, né, a replicação desses vírus, ou pelo menos a defesa deles em resposta à resposta interferon. Mas é interessante, a gente andou olhando um pouquinho quais vírus têm esse macrodomínio e quais não têm, e tem... todos que têm parecem ser RNA de fita simples, mas tem muitos que são RNA fita simples que não têm. Outra coisa que correlaciona é se o hospedeiro tem PARPs ou não tem PARPs. Então, se o vírus infecta um mosquito lá que não tem PARP, aí ele não tem macrodomínio, ou se tem evolutivamente um macrodomínio, ele perdeu os aminoácidos catalíticos, entendeu? Então, tem uma questão de ter ou não ter a PARP no hospedeiro. Mas por que exatamente coronavírus e chikungunya, por exemplo, tem e, sei lá, Zika não tem, a gente não sabe. Certo. E uma segunda pergunta, depois eu já vou ler as perguntas que tem do pessoal. A gente tem visto alguns trabalhos que buscam marcadores genéticos nos pacientes associados a prognóstico, né? Vocês chegaram a olhar, sei lá, promotor de PARP9 e DTX3L, sei lá, se tem algum polimorfismo em promotor que leva a maior ou menor expressão, algo assim, não?
não chegamos a fazer isso. A gente não sabe, na verdade, se PARP9 e DTX3L vão ser fatores que afetam necessariamente a infecção pelo vírus. Com certeza tem bastante evidência, acho que até já está aparecendo a pergunta aqui do Itabajara, que a gente tem evidência, né, que a resposta interferon é importante, né? A gente tem vários pacientes, vários estudos grandes mostrando que mutações em diferentes pontos da via interferon afetam a gravidade da doença. E tem estudos, inclusive, anteriores à pandemia, com SARS-CoV-1, em modelos em camundongos, mostrando, né, que a resposta interferon e o timing da resposta interferon é muito importante para prevenir a infecção. Então, se você ativar uma resposta interferon forte, grande, rapidamente no começo da infecção, você consegue, né, impedir a replicação do vírus e a resposta de fato funciona. E aí você, né, do ponto de vista terapêutico, né, você poderia tratar pessoas com interferon recombinante, isso, né, foi testado no começo da pandemia, mas você precisa entrar com isso muito cedo, né? E em modelos murinos você consegue, né, botar o vírus e dar o interferon junto, ou em questão de 12 horas. Super né? controlado. Isso é viável na vida real. Você não sabe que a pessoa tem até 5 dias depois, aí já é tarde. E aí esses ensaios em camundongos justamente mostram que se você entrar com interferon muito tarde, aí é deletério, né? Porque aí você tem toda a resposta, né, de cytokine storms e tudo mais que decorre disso. Então, a magnitude e o timing da resposta interferon é bem importante. E aí, se inibir o macrodomínio de fato, né, vai ser viável terapeuticamente, a gente não sabe, né? Mas a questão é que a gente não tem nem inibidores para testar isso. Então, tem um esforço grande de muitos laboratórios ao redor do mundo aí que estudam essa área em tentar encontrar inibidores para esse alvo, justamente porque foi mostrado, né, que o vírus mutante não consegue replicar. Então, exatamente quando você precisaria tratar os pacientes, se isso vai funcionar ou não, a gente ainda não sabe. Perfeito. E aí até linka bem com a pergunta do Itabajara, ele está dizendo que foi muito, muito legal o trabalho, e ele cita que o efeito do interferon é contraditório, e que apesar de ser necessário reduzir para permitir infecção, o excesso pode agravar a doença, exatamente isso que tu comentaste. E ele perguntou se isso pode ser uma perda no controle de expressão de alguma PARP. A gente, do jeito que eu penso de momento, as PARPs, né, tem diversas ali que são responsivas a interferon e são induzidas, né? Eu imagino que não seja específico para uma PARP, né? Eu imagino que nesse contexto que você está vendo a indução de tudo que é responsivo a interferon e as PARPs fazem parte disso. Eu não sei de alguma evidência de que alguma PARP em particular tenha sido associada com gravidade de doença ou, né, quantidade de vírus, ou mesmo tipo. O que foi demonstrado no camundongo foi que esse mutante do macrodomínio, né, onde o vírus não tem macrodomínio funcional e ele é atenuado, se você fizer knockdown de uma PARP14, esse vírus mutante volta a poder infectar, certo? Sugerindo que no camundongo, o PARP14 é a principal enzima envolvida em gerar esse sinal que o macrodomínio remove. Nesse meio tempo, a gente não tinha células, né, deficientes em PARP14 para testar. Mas semana passada a gente fez o experimento, a gente fez SI para diversas dessas PARPs, todas as que são induzidas por interferon, e a gente viu que o SI de PARP14 também previne a deperribosilação completamente. Tá? E o SI de DTX3L, numa linhagem diferente, confirmou o que a gente tinha visto nos nossos knockouts. Então, de todas as PARPs que a gente testou, PARP14 e o complexo PARP9 DTX3L que estão envolvidas em formar esse sinal. Agora a gente está tentando entender quem está upstream de quem, né, e como que essa via funciona. Muito legal. O professor Arnaldo Zarra está dando parabéns aqui, a Caroline da Rosa dando parabéns. Eu tenho mais uma pergunta, Nicolas, e aí também ela tem um viés de curiosidade. Eu não trabalho, obviamente, com SARS-CoV-2, mas recentemente, acho que faz uns 2 ou 3 meses, saiu um artigo muito legal mostrando, uma Science Signaling, mostrando que a infecção por SARS-CoV-2 acaba levando células infectadas à senescência. E que essas células senescentes, elas liberam uma série de citocinas, IL6 e L8, interferon, inclusive, que
estariam envolvidas na tempestade de citocinas. E aí os caras fizeram em modelo animal a cenolise, a cenoterapia, eliminaram as células senescentes e aumentou muito a sobrevida dos animais, assim, então eles tiveram uma resposta muito menor. Como é que ficam as células depois da superexpressão do domínio, assim, ou vocês chegaram a olhar para esse lado, não tenho ideia, olharam para longo prazo? Elas crescem super bem, super felizes, não tivemos muito problema. Mas é muito diferente, né, do que infectar com o vírus. Sim. Esse domínio é um domínio pequenininho, são 150 aminoácidos, e ele, na verdade, faz parte de uma proteína bastante grande, NSP3, que tem 8, 9, 10 domínios diferentes, e vários deles fazem coisas completamente diferentes. Então, a gente está, né, reduzindo o que a gente está fazendo com a célula a esse macrodomínio, que nos ajudou, porque a gente não precisava de NB3 para trabalhar com isso, né? E a gente, inclusive, agora consegue fazer a triagem dos compostos especificamente nesse alvo, né? Se você encontrar um composto que inibe a replicação do vírus, você vai ter dificuldade de mostrar que isso está acontecendo por causa do macrodomínio, né? Então, aqui a gente tem um passo intermediário, né, entre os ensaios bioquímicos e os ensaios depois com o próprio vírus. Essa questão de senescência, a gente ainda não entrou muito. A gente está tentando agora, na verdade, entender que alvos são esses, né? Quem é que está sendo ADP ribosilado e que função isso poderia ter, né? Então, eu mostrei para vocês esses pontinhos no citoplasma, né? A gente está tentando identificar o que é isso, né? Que isso acontece. Então, até depois quero conversar com vocês, que a gente achou umas coisas legais. E assim, ó, eu tinha notado aqui, será que pontos grandes e pequenos são a mesma coisa? Dificilmente algo pequeno e grande vai ser a mesma coisa, né? É muito heterogêneo. Indo acompanhar células individuais de hora em hora, a gente vê como é dinâmica essa formação, essa organização desses pontos, né? Esses compartimentos não membranosos, múltiplas proteínas agregados, isso é muito dinâmico. Então, um ponto que hoje talvez não colocalize, quer dizer, agora não colocalize, daqui uma hora colocaliza, ele aumenta, diminui de tamanho, e toda essa dinâmica por trás disso, o que isso pode afetar no fate da célula ou da infecção, isso é incrível. Isso é muito curioso para ver para onde é que vai. Tem umas coisas legais para a gente fazer aí nas próximas semanas. Sem dúvida. Ver se a gente consegue identificar alguma coisa. Sem dúvida. O professor Diego Bonato está cumprimentando uma ótima apresentação. Ele perguntou se nas células silenciadas para PARP9 houve alteração em mecanismos de estresse oxidativo ou sensibilidade a agentes indutores de dano DNA. A gente tinha essas células knockout no laboratório justamente para estudar isso, né? Então, eu tinha gerado essas células knockout lá no laboratório na Inglaterra. E a gente tem alguns artigos mostrando o envolvimento de PARP9 e DTX3L em sinalização de danos a DNA e reparo de DNA. Então, a gente gerou as linhagens knockout e tratou elas com todas as drogas que a gente teve acesso, MMS, peróxido, etoposídeo, camptotecina, tudo. E elas não foram sensíveis a nada que a gente tenha testado. E aí o projeto meio que morreu, até que veio a Covid e aí reativou aquelas células que a gente já tinha feito. Então, por isso que a gente conseguiu, né? Daí a gente teve sorte, né? Vocês viram ali, entre todas as partes induzidas a interferon, tinha 2, né? Entre as 8 ou 10. E a gente aconteceu de ter o knockout certo na hora certa para fazer o experimento. Então, deu sorte. Mas o projeto de desenvolvimento de reparo de DNA meio que morreu agora. Mas a sorte premia quem está preparado, né? Não é puxação de saco, mas é a vida. E a gente não se imaginava trabalhando com... Eu não sabia nada de vírus, não sabia nem que o coronavírus tinha esse macrodomínio, né? E isso surgiu até foi engraçado, surgiu num cafezinho um dia de tarde, conversando com uma colega do departamento que tinha feito uns alinhamentos. Ela tinha pego o genoma do coronavírus, jogado no BLAST contra humanos e tinha encontrado uma região que era homóloga a uma das PARPs. E aí veio falar comigo, olha que tem uma região do coronavírus que é homóloga a PARP. Vê aí se tem alguma coisa a ver com o que você está fazendo. E aí foi ver, era um macrodomínio, né? Muitas PARPs têm macrodomínios também, porque justamente eles são elementos de reconhecimento de ADP-ribose, né? Alguns são cataliticamente ativos e outros são simplesmente ligantes de ADP-ribose, né? E, então, algumas partes têm isso, porque faz parte do processo de sinalização que elas estão envolvidas, e ela tinha encontrado isso. E aí tinha um monte de literatura sobre macrodomínio que eu desconhecia, né? E aí, um dia de tarde, assim, lendo loucamente todos os papers, assim, começou a cristalizar essa ideia, comecei a conversar com o pessoal no Que demais. Então, isso é super importante, assim, né? A gente às vezes não sabe onde as coisas vão dar,
E uma coisa que foi bem importante é ter massa crítica, né? Ter gente ao redor. Então, o Isaac, que fez a triagem virtual dos compostos, é do laboratório do lado meu. O Alexandre tinha alunos que estavam em casa por causa da pandemia e se dispuseram a vir ao laboratório, produzir os lentivírus, fazer clonagens e tal. Eu fui recrutar a Lilian, que depois tocou o projeto depois, baseado nos resultados que os alunos do Alexandre se dispuseram a fazer, porque não tinha gente para fazer. Então, alguns dos compostos que a gente queria testar naquele reposicionamento, tinha indústrias aqui da região, né, que produziam esse composto. Então, um dia, no meio da pandemia, eu botei minha mulher e os filhos tudo de máscara dentro do carro, fomos lá na Eurofarma buscar reagente com eles, porque não conseguia importar os compostos. Então, sabe, ter gente ao redor fez muita diferença, assim, para o projeto andar mais rápido. Acho que isso é uma coisa que não é da área da ciência, às vezes não se dá conta, né? Como é importante ter as pessoas fazendo alguma coisa. E quando surgir um problema, você consegue responder rapidamente, porque você tem com quem conversar e com quem, né, buscar as ferramentas e conhecimentos necessários. Excelente, fantástico. Assim, é assim que a ciência funciona, é assim que deveria funcionar, né? Já temos muitas dificuldades. Se a gente não se ajudar, se a gente não tiver pessoas para nos ajudar e especialmente nesses momentos de se reinventar, seja por um tempo ou seja para sempre, como tu comentou no meio da apresentação, né? Talvez para a próxima pandemia todos nós aqui suspiramos e pensamos, acho que dá para esperar um pouquinho, mas sem dúvida todo esse conhecimento ele vai ficar para como tu comentou, a gente começa a buscar em outros vírus e como é que isso se conserva, como é que não conserva. Então, cara, parabéns a ti e a toda a equipe, trabalho lindíssimo. Eu não tinha visto, eu tinha olhado o paper por cima, eu não tinha visto a história apresentada, então, assim, parabéns a ti e a todo o time. Algo feito, assim, com uma qualidade incrível e num tempo super custo-benefício de tempo aqui, absurdo. Parabéns, muito legal. Não, o pessoal realmente trabalhou muito, muito pesado aí no auge da pandemia. Poxa. O pessoal ficou, nossa, reconhecido. O Maicon está dando parabéns também, a Cacá Benini também, parabéns, Nicolas, ótimo seminário de discussão. E acho que é isso, agradecer o convite, agradecer a topar aqui o aceite do convite, Nicolas, mais uma vez. Desejar boa sorte nesses próximos experimentos e análises. E um bom dia a todos, gente. Não esqueçam de participar do dia de mobilização da ciência, tá? Na SBPC. 1h30 da tarde, lembrando, a gente tem um encontro no YouTube da Sociedade Brasileira. E acho que é isso. Um abraço a todos. Nicolas, mais uma vez, obrigado. E fiquem bem, se cuidem. Muito obrigado. Até mais. Fica um minutinho aí, Até Nicolas. mais. Tá bom.